Hoje à noite nós estamos novamente tendo a oportunidade de falar com os irmãos e hoje eu quero convocar os irmãos para abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 18. Irmãos, nós temos aqui nas nossas Bíblias abertas, nos nossos olhos, uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parábola trata de duas personalidades diferentes e distintas, mas Jesus trouxe essa parábola logo depois da parábola da viúva persistente, daquele juiz iníquo. Depois da parábola dessa viúva persistente, Jesus disse: por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Logo então Jesus entra nessa parábola que nós vamos ler a partir do verso 9 de Lucas 18. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ouça, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana ou na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Que o Senhor possa nos ajudar. Amém? Esta parábola, ela só está escrita no livro de São Lucas. Nós vemos nesta parábola 2 cenas no mesmo lugar, no templo de Deus. 2 homens, um fariseu obcecado pela sua própria virtude, via nela uma referência de santidade. Ele se achava que, quando as pessoas olhassem para ele, via a cópia do templo ambulante. Observador rígido do Torá, como eram os fariseus, nos ensinos de Moisés, da lei de Moisés, este era, além dos seus companheiros fariseus, aquele que dizia: não sou como os demais homens. Este era especial segundo os seus olhos, porque ele jejuava com mais frequência, 2 vezes por semana. E ele era dizimista até das coisas que não eram necessárias. Essas virtudes pessoais lhe davam mais confiança da sua religião. Seu extremo apego à sua autossantidade garantia a sua própria autoestima religiosa. Os fariseus consistiam num partido religioso dos judeus de extremo conservadorismo, zelosos em tudo. Seus integrantes se orgulhavam por serem cumpridores da lei de Moisés e todas as tradições. Confiavam na sua própria justiça e, por confiarem tanto na sua justiça, desprezavam qualquer virtude e justiça que não fosse deles. Por outro lado, um publicano, desprezado entre os judeus,
desprezado entre todos os judeus religiosos, porque eles cobravam impostos e taxas para repassar ao Império Romano. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam nas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam uma área externa do templo. Essa área eles tinham acesso por também serem judeus, mas não junto com os fariseus. Eram considerados tão impuros que eles não poderiam ficar no mesmo recinto que os fariseus. Foi isto que fez o publicano da parábola de Jesus. Podiam cobrar ágio nas taxas e impostos para rentabilizar e enriquecer de uma forma ilícita ainda mais suas comissões. Eram, na verdade, alguns bem exploradores do povo. Mas a gente tem uma observação nessa parábola. Jesus não condena o publicano, em nenhum momento. Nós temos dois exemplos interessantes na Bíblia, de dois publicanos. Um, o conhecido Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos e muito rico. No mesmo livro de Lucas, capítulo 19, alguma coisa podemos dizer e ler sobre Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Não vamos ler avante, mas nós sabemos que este homem fez de tudo o possível para ver Jesus. Se Zaqueu estivesse na nossa época de hoje, ele ia alugar um helicóptero para descer onde Jesus estava. E ele tinha dinheiro para isso. Mas o que Zaqueu tinha de argumento, de forma de ver Jesus, ele fez. Subiu na árvore. Se eu não tenho tamanho, a árvore me dá estatura. Sabe por que ele fez isso? Para ver Jesus. Mateus, no caso deste Zaqueu, há uma grande lição para qualquer um de nós. Ele fez um pacto com Jesus, de devolver 4 vezes mais do que ele tinha lesado alguém. Nesse momento, Zaqueu também abre mão da sua fortuna, porque ele viu que com Jesus, nada que é ilícito não fazia efeito. Um outro, que eu já adiantei o nome para os irmãos, depois ele tornou-se discípulo do Senhor, foi Levi, filho de Alfeu, Mateus. Mateus, irmãos, em Mateus, no próprio livro, capítulo 9, versículo 9, olha que interessante. E Jesus, passando adiante, viu ali assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Também não vamos mais avante nessa leitura, mas foi onde Jesus disse que ele veio por causa dos doentes, e não por quem não tinha doença, que ele veio curar os doentes. Veio curar Zaqueu, veio curar Mateus. Jesus veio para curar os doentes. E os maiores doentes sabiam quem eram eles
e o povo também sabia da doença deles. Interessante que quando nós temos uma doença e todos ficam sabendo, no caso de uma doença física, as pessoas têm uma certa compaixão. Mas quando o resultado da doença é uma prisão por ter roubado, por ter lesado, por ter matado, por ter assassinado, as pessoas vão dizer, é isso mesmo, é o que merece. E nós sentenciamos. Quando nós vemos o pior dos assassinos, cruéis, serem levados à prisão, e nós vemos que o juiz condenou, nós vamos dizer o que, irmãos? Mereceu. Tinha que ser preso mesmo. Essa conclusão que nós temos é a mesma que todos os judeus tinham dos publicanos. Essa parábola que Jesus trouxe para nós, ele começa dizendo que ela também para uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam outros. Interessante que os publicanos, eles tinham certeza que eles eram pecadores. Não precisava dizer para eles. E eles tinham certeza que o ódio que tinham por eles era válido também. Porque eles sabiam que roubavam e o povo também sabia que era roubado. E os romanos nada faziam, porque o que eles precisavam eles entregavam. Eles eram fiéis com os seus senhores impostores e eram exploradores do povo. Publicano não tinha dúvida que eles não mereciam nada. Quando uma pessoa, um homem, uma mulher, entende que não merece nada, de tão péssimo e ruim que ele está perto de Cristo. Qualquer um de nós, quando olhamos para nós, e nós enxergamos no nosso espelho, uma maldade tão grande, estamos perto de Cristo. Por outro lado, no fim, o nosso Senhor diz, na conclusão dessa parábola, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ele não dá nome, mas ele diz que é qualquer. Ele não coloca classes, nem cor, nem raça, mas ele diz qualquer que. Qualquer pessoa que se acha, que se vangloria, Jesus diz que vai ser humilhado. Tanto religioso quanto não religioso. Nós vemos que Mateus e Zaqueu e este publicano da parábola tiveram a mesma noção exata de quem eles eram. Dificilmente pessoas religiosas enxergam sua realidade. É muito difícil. Não pense, meus irmãos, que nas nossas igrejas não tem pessoas com sintomas de fariseus. Não pense. E a igreja não está aqui para fazer separação entre joio e trigo. Não é isso. É íntimo de cada um. É na declaração de cada um. É o que cada um se acha. É o que cada um tem certeza do que é. Veja bem. O fariseu tinha certeza que ele era puro. E ele se exaltava pela sua pureza. Quando ele olhava no espelho, ele via muita pureza. Então ele dizia, não sou igual a esse homem. Qualquer um de nós, meus irmãos, com todo o amor que eu tenho para a igreja, quando a gente dizer ou pensar, eu não sou igual a este ou aquele, nós estamos entrando na categoria dos fariseus. Toda vez que nós olharmos para um ou outro e entender na luz das Escrituras que eu não sou nada diante de quem quer que seja, eu estou
no grupo daqueles publicanos. Não se oculte diante de Deus, que não dá, não tem como. O que primeiro podemos notar é que Jesus ensinava pessoas, independentemente de quem eram elas, como estava o coração de cada uma delas. O que essa mensagem tem a dizer para você, independente de quem é você, é que o Senhor conhece o seu coração. Jesus conhece, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Conhece o meu no mais profundo do meu íntimo. Coisas que os irmãos nem imaginam, Jesus sabe de mim. Então ele teve a capacidade de soltar esta parábola para que cada um faça uma avaliação por si só e não por terceiros. Por isso que Jesus disse: qualquer que a si mesmo, qualquer que a si mesmo, ou se exalta ou se humilha. Porque ele quer. Jesus quer ensinar os seus caminhos e mudar nossos conceitos. Porque ele quer ensinar caminhos e mudar nossos paradigmas. Paradigmas é o conceito que eu tenho das coisas que eu faço, então eu acho que eu sou. E ele trabalha na reconstrução da nossa mentalidade, da nossa alma. Ele quebra os nossos jeitos de ser e nos ensina a ter um olhar mais profundo sobre os assuntos mais simples e diversos, dos quais qualquer um de nós venha a imaginar. O Senhor sonda o coração dos homens. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas faltas de posturas, por exemplo. Quando ele vê nosso orgulho, que os homens podem não ver, mas o Senhor vê. Quando ele enxerga nosso egoísmo, os homens não veem, mas ele vê. Quando o Senhor vê o nosso próprio conceito de justiça, na ausência da justiça de Deus, só ele vê. Então ele se aproxima de nós e nos diz que tipo de coração ele se agrada. A palavra de Deus diz para nós qual é o tipo de coração que ele se agrada. Ele nos conta o que espera de nós e o que podemos encontrar na sua paz em nossa vida como filhos de Deus. Só em Jesus, não em nós. Jesus sabe dos nossos contrastes, mas quer levar um passo além, um passo avante. Ele sempre quer de nós o melhor de nós, dos nossos esforços dedicados. Jesus nos ensina a trocar a roupa velha da comparação e da presunção por um coração cheio de fé e humildade e apreço ao próximo. O problema dos homens é a comparação. E nós sempre nos comparamos com quem nós achamos piores que nós, para nós exaltarmos e humilhar o próximo. Não é assim. Que tal trocar o desprezo pela honra, o julgamento pela graça e a compaixão? Foi o que Jesus fez. Nós, como filhos de Deus, devemos fazer. Não, nós não queremos viver uma vida cheia de pecado e oculto o pecado ao mesmo tempo. O Senhor é poderoso para nos fortalecer, nos ajudar e vencer esses contrastes enganosos. Mas é preciso
cada um de nós, cultivar o amor de Deus e a honra uns para com os outros e principalmente para com o nosso Deus. Amém? Lembre-se, no mesmo Lucas 18 e 14, Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O publicano voltou justificado para a sua casa. A confissão de pecados nos justifica diante de Deus. Amém? Porque qualquer que a si mesmo se exalta, qualquer que, tipo fariseu, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então eu posso dizer para você e para mim, o nosso parâmetro de pecador é o espelho. Você tem olhado no espelho? O nosso parâmetro de justificação é o nosso Senhor Jesus Cristo, não minhas obras, por melhores e qualificadas que elas possam ser. E o nosso parâmetro com o próximo é a inferioridade. Cada um considere-se inferior a si mesmo. Amém? Esses 3 parâmetros nos aproxima e nos faz chegar à vontade do Senhor. Eu gostaria, meus irmãos, muito que cada um de nós, numa boa vontade da sujeição à palavra de Deus, pudesse sempre nos submetermos às ordenanças do amor de Deus. Segundo a vontade de Deus, não no curso das nossas ou da minha ideia humana, nas coisas que eu penso ser, nas coisas que eu entendo ser, nas coisas que eu quero ser, mas que o Senhor é tudo em mim, e que sem Ele eu não sou nada, e se nada sou, nada posso me justificar diante de Deus e diante dos homens. Concorda? Se não deixarmos a voz do Senhor agir nos nossos corações, evidentemente, impediremos que Ele atue segundo a sua vontade em nós. Podemos ser, ainda que religiosos, impeditivos do poder de Deus, da manifestação da glória de Deus. Falar em vocalização do Senhor, a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que abriga em Lucas 11:2, disse Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós queremos pensar dessa oração de Jesus é fazer a vontade dele e não a minha. Devemos ter consciência, na humildade, nesses parâmetros do espelho, da justificação e da inferioridade, na palavra do Senhor, conceber a vontade de Deus em nós. Porque esta é a vontade do Senhor e Ele orou por nós. Caso não houver obediência à vontade de Deus, teremos vidas prejudicadas. E nossas vidas prejudicadas, consequentemente, nossas heranças sofrerão consequências, impedidas por razões humanas, não pela vontade de Deus. Quero lembrar com você ainda Pedro e Provérbios, 2 passagens que vamos avante, para comprovar que somos responsáveis pelos nossos filhos, assim como o pregador é responsável pela igreja do Senhor. 1 Pedro 5, versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós,
admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Foi um dos subtemas da nossa pregação lá em Bauru. Receber a coroa da glória. Guarda o que tens, o Senhor disse às igrejas, Esmirna e à igreja de Filadélfia. Guarda a fé, disse a Pedro, para que no dia do Senhor receba a coroa da vida. Amém, irmãos? Fariseu não recebe a coroa da vida, mas publicano recebe. Publicano arrependido recebe a coroa da vida. Que ironia para nós, seres humanos, principalmente a religião. Então, assim, irmãos, nós vemos que no versículo 6 de 1 Pedro 5, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. A exaltação vem de Deus, e não do fariseu. A exaltação vem de Deus, e não do homem. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu me abrigo muito nesse versículo de Pedro. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Amém? O Senhor cuida da nossa família. O Senhor cuida de todos nós. Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Caso nós não zelarmos pelo nosso dever, seremos limitadores, desobedientes de Deus aqui na terra para impedir a purificação de um povo neste mundo. Somos responsáveis pelo bom cheiro ou para o cheiro da perdição. E isso não deixa de ser uma rebeldia. Talvez passamos a vida inteira numa igreja, impedindo Deus agir. Sendo religiosos zelosos, e embora insistindo que Ele ainda possa agir em nós, mas com condições impeditivas. Muito triste. Como Paulo escreve para os esposos, condições impeditivas, veja. 1 Pedro 3:7, igualmente vós maridos coabitai com elas em entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, limitam o poder de Deus. Sendo vós coerdeiros da graça da vida, de mão dadas, para que não sejam impedidas as vossas orações. As vossas orações são feitas, as orações são feitas, mas elas são impedidas de Deus atender. Por causa que um marido não coabita com entendimento, não dá honra à mulher como vaso mais fraco. É um exemplo dentre tantos que nós encontramos na palavra de Deus. Porque alguns podem dizer, irmão Márcio, Deus tem soberania. Como nós podemos impedir a oração? Deus tem soberania, mas Ele quer que a gente tire a pedra. Quando Jesus estava no túmulo, Ele poderia ou não poderia tirar a pedra? Mas foi dito, tirai a pedra. Nós temos que tirar essas pedras, esses entraves, para que o Senhor possa atuar em nós. No casamento, no serviço, no namoro, na relação da igreja, no amor entre os outros. Se uma igreja não tem amor entre os membros, Deus não atua. Até a ceia torna-se uma comilança. Tem que haver união no corpo de Cristo e o amor de Cristo sobre todos nós, para que todos nós possamos dizer, venha Senhor, volte, nós estamos te esperando. Não existe igreja do Senhor se ela não estiver unida no corpo e se Cristo não for soberano.
então as orações podem sim ser impedidas. Se cremos que Jesus nos tirou da servidão, das contradições, para Ele somos devedores. O operador do resgate, nós devemos imensa gratidão a Ele e fidelidade obediente. Então, olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não em algum relicário religioso ou atitude de obra religiosa que possamos apresentar ao Senhor e aos homens. Como eu disse sobre o líder da igreja, talvez a igreja não se dá conta como um líder que se doa sofre por ela. Todo homem de Deus enviado por Deus para uma igreja, que ama a igreja, ele sofre por todas as ovelhas. Quando os irmãos são gratos ao doador da igreja, o enviado por Deus entre os homens, as ideias convergem num cristalino amor de Deus. Eu quero pedir para você abrir em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Nessa leitura, o apóstolo Paulo, ele acompanha num raciocínio com a igreja e numa certa altura, ele diz de coisas que lhe entristeciam. Uma delas eram as coisas exteriores. Então no versículo 28 ele começa: além das coisas exteriores do mundo, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. O que Paulo diz aqui é que o cuidado que ele tinha com as igrejas lhe oprimia. Esta opressão, irmãos, não é de depressão, mas é de preocupação com a igreja. E isto com a responsabilidade, lhe oprimia do dever do amor. Quem ama se oprime para o amado. Quem ama se oprime para a amada. Amém? E em versículo 29 ele diz: quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Então Paulo diz: se um irmão da igreja, quem estiver fraco, ele desce lá embaixo na fraqueza desse irmão. Então Paulo não fala, eu vou lá no fraco e julgo a fraqueza dele. Ele diz, eu desço lá com o fraco e também me enfraqueço com ele. Quem se escandaliza que eu não me abrase? Algum irmão da igreja pode se escandalizar com alguma coisa? Pode. E se ele escandalizar? Nós vamos dizer, o problema é dele. Nós estamos fazendo as coisas certas? Não, irmão. Paulo diz, quem que se escandaliza que eu não me abrase? A brase para trocar em miúdo é esquentar a cabeça. Tem um irmão escandalizado na igreja e eu estou com a cabeça quente, Paulo está dizendo. Irmão, se um irmão da igreja se escandalizar e eu fico com a cabeça quente, eu fico pegando fogo por ele. Tem algo muito fraternal nesses dizeres do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Porque Paulo sabia que a luta intensa e efetiva contra Satanás, ele quer sempre se entremeter no meio da igreja e corromper o amor da igreja, a união da igreja. Irmãos, o que tem de igrejas, membros de igrejas desunidos, e eu não falo de desunião velada não. Você quer um exemplo de desunião na igreja? A desunião é quando parte de uns membros pensa e fazem alguma coisa e outros não fazem e acham que não deve fazer. Por exemplo, se a igreja vai fazer o evangelismo, aqueles que não vão têm que estar orando para quem vai. Aqueles que vão viajar numa missão têm que orar para ele vai. Já pensou algum irmão dizer, ainda bem que eu não fui?
Será que alguém pensa assim? Ah, eu não quero, eu não vou não, ainda bem que eu não vou. Se a igreja vai no batismo, eu tenho intimado a igreja para ir em batismo, irmãos, e é por amor. Você já pensou um novo membro que se arrepende, tem alegria no céu, e um membro da igreja não se comove com nada, como se fosse um número mais um? A igreja não é empresa. Pode ser que para algum membro é quase que uma empresa, mais um número, mas a alegria no céu. E quando esse membro vai ser levado às águas, ele tem outros compromissos e não vai. Isso é desunião. Você acha que Jesus não está vendo, irmão? Pois eu estou te falando que Ele está vendo. Em amor. Então, o irmão Márcio, sim, o irmão Márcio fica oprimido com certas coisas. Talvez você nem sabe, mas está oprimido. Devido à sua ausência, o seu comprometimento, porque Cristo vai voltar. E nós não podemos perder uma ovelha, irmãos. Você sabia que quando Cristo voltar, o Senhor vai me perguntar, o que aconteceu com aquela ovelha? Quem deseja episcopado, excelente obra, deseja, mas tem um preço. Eu estou dando esse start para você, porque quando a gente lê Publicano e Fariseu, a gente acha que é uma história lá do primeiro século. Irmãos, esse fato é do século 21. É para nós. É para nós. Quando nós lemos Atos 2, parece que nós temos uma miragem de igreja, porque estavam todos juntos e tinham tudo em comum, e louvavam o Senhor em singeleza de coração e davam glória a Deus. Você talvez pensou, por que será que o irmão Márcio falou da parábola anterior da viúva impertinente? Termina a parábola Jesus dizendo, por acaso haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Como está a sua fé, meu irmão? Nós já pregamos 2 vezes na igreja sobre a ciranda de Pedro. Eu fico muito triste se algum irmão da igreja não ouviu nenhuma das 2 pregações. Mas quando Jesus disse que Satanás pediu para cirandar com Pedro, Jesus não o impediu. O que Jesus falou? Eu vou rogar, Pedro, pela sua fé. O Senhor roga e nós devemos rogar pela fé de todos. E a Bíblia diz que a fé não é de todos. E a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Se a fé não é de todos e o que não é de fé é pecado, alguns vão estar sempre em pecado. Todos acordaram agora? Todos acordaram? Podemos terminar a pregação com todos acordados? É muito importante. Nós estamos agora falando de coisa muito importante para toda a igreja, irmãos. O irmão Márcio está na 6ª pregação consecutiva, um dia atrás do outro. Estou aqui firme, graças a Deus, não porque eu sou melhor, mas por amor e por gemido a esta igreja. E eu gostaria que toda a igreja tivesse esse sentimento. Não honra e glória a mim, mas a quem nos colocou aqui. Amém, irmãos? Porque essa parábola que nós acabamos de ler, não estamos apontando o dedo para ninguém, porque se fosse apontar, eu apontaria para mim. Mas é para que a gente acorde, é que todos nós nos acordamos na presença do Senhor, para haver um despertamento da igreja. Veja o que Tiago diz em 4:9. Ele diz à igreja, não diz para os estranhos. O que Tiago diz para a igreja, irmãos? Senti as vossas... O irmão Márcio não está falando nada de absurdo fora da Bíblia, não. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Mas para terminarmos, eu quero fazer algumas perguntas para você, baseado na última leitura de Tiago.
Você se sente miserável? O fariseu não sentia miserável. O publicano não precisava avisá-lo, ele já sabia. E ele falou para Jesus: Senhor, eu não posso nem levantar a cabeça. Foi isso? Senhor, eu não tenho condição nem de olhar para o chão. Você já sentiu um trapo de imundícia alguma vez? Amém. Amém, se você sentiu. E se você ainda carrega esse trapo no seu coração, para não esquecer de quem nós somos. Você já lamentou da pessoa que você é? Você já chorou? Meu irmão, minha irmã, não precisa de olhar para mim não, olhe para o seu coração. Você chorou essa semana por causa do Evangelho de Cristo? Você teve tristeza por causa do Evangelho de Cristo? Mais uma pergunta. Você já perdeu o sono por causa do Evangelho de Cristo? Jesus disse que em mim terá paz. Jesus disse que em mim tereis vida e vida em abundância. Jesus disse que nós devemos ter gozo e alegria no Senhor e tristeza com as coisas do mundo. Alguns irmãos ainda confundem. Alguns irmãos dizem assim: só alegria, só felicidade. Irmãos, vou te explicar biblicamente. No Senhor, paz, alegria e contentamento. No mundo, miséria, lamento, choro, pranto e tristeza. A alegria está no Senhor. Você pode dizer: a minha alegria está no Senhor? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a paz. A paz que só Jesus dá. Não como o mundo dá. No mundo tereis aflições. Aflições vai nos dar todos esses predicativos que Tiago disse. Aflição traz lamento, traz choro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante, irmãos. Zaqueu, Mateus e este outro publicano, além de não serem acusados por Jesus, eles tiveram bom ânimo. Onde está o bom ânimo? No versículo 14 que nós lemos, que ele voltou para casa justificado. Alegria no Senhor. Amém? Uma boa semana a todos.